Os resultados das eleições mostram um novo cenário político no país e acenderam uma luz sobre a importância da articulação entre os partidos para as disputas de 2026, incluindo a presidência da República. O PSD foi o partido com maior número de prefeitos eleitos nas eleições municipais de 2024. Das 26 capitais, o partido venceu em 5: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis e São Luís. No geral, a legenda venceu em 887 prefeituras. Segundo este cientista político, o PSD ganhou a confiança do eleitor porque tem mais capacidade de diálogo com diferentes grupos. Tanto no campo mais progressista quanto no campo conservador. O PSD na Bahia, por exemplo, é mais apegado ao lulismo. O PSD no Paraná, do governador Ratinho Júnior, tem um discurso mais conservador. Em Minas Gerais, foi vitorioso Fuad Noma, prefeito de Belo Horizonte, tem um discurso mais centrista. Então o PSD ele possui diálogo com o centro, com a direita e com a esquerda. E isso faz com que seja um partido estratégico. Outro motivo é que a legenda recebeu a maior parte das emendas parlamentares, que são repassadas diretamente para as cidades, atraindo mais votos. Ponto onde outros partidos do Centrão também se destacaram. Exemplo do MDB, que pela primeira vez em 2 décadas foi superado por outra legenda. Ainda assim, vai comandar 5 capitais: São Paulo, Porto Alegre, Belém, Macapá e Boa Vista. Em todo o país, o partido conquistou 854 prefeituras. Já a União Brasil vai chefiar 584 cidades, incluindo Salvador, Goiânia e Natal. O Partido Liberal do ex-presidente Jair Bolsonaro também cresceu. Venceu em 516 cidades, incluindo 4 capitais: Rio Branco, Cuiabá, Maceió e Aracaju. Fortaleza vai ser a única capital brasileira a ser comandada pelo PT nos próximos 4 anos. No segundo turno, o Partido dos Trabalhadores também disputou a eleição em Porto Alegre, Cuiabá e Natal, mas foi derrotado. No total, a legenda vai chefiar 252 prefeituras. Segundo especialistas, as eleições municipais deste ano vão servir como espelho para 2026, quando mais de 155 milhões de brasileiros vão às urnas para decidir quem vai chefiar o Palácio do Planalto. E a mensagem passada é a de que o próximo presidente deve ser o candidato que tiver mais capacidade de diálogo. O eleitorado brasileiro passou um recado claro de que alternativas que apostaram na polarização, na radicalização e no extremismo não foram vitoriosas nos grandes centros urbanos nesse segundo turno. O eleitorado apostou em legendas de centro e centro-direita nos grandes centros urbanos e isso indica uma tendência muito importante para 2026. O ministro das Relações Institucionais afirmou que o resultado deve levar a uma reflexão, mas que não deve influenciar na próxima eleição. Eu, enquanto filiado ao PT, deputado federal do PT, tenho certeza absoluta que o PT tem que fazer uma avaliação profunda desse debate das eleições municipais. Não tem nenhum impacto sobre a eleição presidencial, nunca teve. Se a eleição municipal tivesse algum impacto sobre a eleição presidencial, o presidente Lula nunca tinha sido eleito presidente da República. No geral, as eleições de 2024 não foram destaque em relação à representatividade. Só 2 capitais vão ser chefiadas por mulheres, Campo Grande e Aracaju. Além disso, apenas 6 terão prefeitos autodeclarados negros: Manaus, Boa Vista, Maceió, João Pessoa, Porto Alegre e Rio Branco. Existe um processo estrutural que se reflete em parte do eleitorado que limita as chances dessas candidaturas representativas. Ainda falta consciência por parte das pessoas de se identificar com essas pautas. Vamos conversar agora sobre o mapa que saiu das urnas com o cientista político, professor da FGV de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Green, que nos dá o prazer da sua presença aqui mais uma vez. Professor, muito obrigada pela sua participação no Rede TV News. Eu queria começar fazendo uma avaliação do mapa de forças, da correlação de forças que emerge das urnas, Quem ganha, quem perde, quem está mais fortalecido. É um país que virou mais à direita, mais ainda do que já tinha virado em 2022, por exemplo, com a eleição ao Congresso Nacional.
quais são os partidos que saem fortalecidos e também acho que os personagens que ganham nesse ciclo eleitoral. Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Prazer estar com vocês. Veja, o resultado das eleições me parece indicar que os partidos de direita e de centro-direita foram os vitoriosos, como já vinham sendo em outras eleições municipais, talvez com um pequeno rearranjo interno, por assim dizer, porque o MDB perdeu a primeira posição e o PSD passou a ser dominante. Perdeu também o PSDB, que vinha sendo um partido até 2020 com um número razoável de prefeituras, e agora quem passa a controlar boa parte dos partidos do PSDB é o PL do ex-presidente Bolsonaro. E também perdeu a centro-esquerda porque não conseguiu capitalizar o fato de ter um governo nacional e o número de prefeituras que PT e seus históricos aliados mantiveram segue bastante baixo. Então, quando a gente observa o mapa geral, eu diria que a esquerda não conseguiu passar muito do limite que ela já vinha tendo em outras eleições. O PT, por exemplo, nunca foi um partido, entre aspas, municipalista. O Centrão e seus aliados históricos mantiveram mais ou menos o mesmo número, com esse rearranjo interno que eu me referi. E o grande derrotado foi o PSDB, que, por sua vez, perdeu parte do eleitorado para a ascensão do PL. Professor Eduardo Augusto aqui. Como é que o senhor viu esse grande número de abstenções nessa eleição? Muita gente não compareceu à urna. O que é que se pode analisar disso? Bom, isso é um fenômeno complexo, Augusto, porque são vários fatores que podem ajudar a explicar isso. O primeiro é o fato de a rejeição à política ser um fenômeno que vem crescendo na sociedade brasileira nos últimos anos, pelo menos desde 2013, com as movimentações que houve. Associada a isso, candidaturas que têm empolgado pouco os eleitores, campanhas que têm sido muito agressivas e pouco propositivas, o que afasta os eleitores também da política e do processo democrático enquanto tal. Nós temos um processo de campanha que, ao substituir a mobilização dos partidos para os seus eleitores pelo fundo eleitoral de campanha, desmobiliza os filiados dos partidos. As redes sociais, elas criam uma sensação de falsa participação que não se traduz em mobilização política, e agregaria um último fator, que é dois últimos fatores. Um, que é candidaturas de pouca convicção no eleitorado. Veja que mesmo aqui em São Paulo, o prefeito eleito Ricardo Nunes tinha uma baixíssima convicção dos seus eleitores. E, por fim, nós não podemos deixar de esquecer que a população brasileira vem envelhecendo e, portanto, isso também ajuda a reduzir um pouco da presença nas urnas. Mas, de todo modo, o grande desafio é saber como é que a política pode se reconectar com as pessoas e a democracia pode ser fortalecida, justamente tentando evitar taxas de abstenções de brancos e nulos que chegaram nessa eleição a patamares muito perigosos, por assim dizer, para a democracia. Professor, havia uma percepção no início dessa eleição de que seria uma disputa muito polarizada, né, pelos dois grandes líderes populares que a gente tem no Brasil, um à direita, Bolsonaro, e um à esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro, eu gostaria de saber como esses personagens, esses líderes populares saem das urnas, na sua visão, se foi uma eleição polarizada ou não, e o que isso prenuncia para 2026, né? O que a gente pode captar dessas eleições municipais e antecipar para a próxima? Veja, Amanda, eu começaria pela resposta da segunda questão. Historicamente, eleições municipais no Brasil, com perdão da obviedade, foram eleições locais. O que eu quero dizer com isso? Em geral, elas produzem um rearranjo da distribuição do número de prefeituras por partido e, mais uma vez, nós vimos isso com essa dominância agora do PSD para o próprio MDB. Se nós pensássemos que o resultado das eleições municipais traduziria-se automaticamente em resultado das eleições nacionais, Lula não teria sido eleito em 2022, porque o PT e a esquerda performaram muito mal nas eleições municipais de 2020. Então, o resultado das eleições municipais, ele não é capaz de traduzir o que será o resultado da eleição nacional. 1/3 dos eleitores de Lula votaram em Nunes aqui em São Paulo, e eles possivelmente vão votar novamente em Lula em 2026. Então, esse é um aspecto que eu acho que a gente precisa considerar. Mas o que dá para apontar para 2026 que me parece bastante interessante? Tanto a esquerda quanto a direita, pegando aqui as falas de Lula e de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, indicam que
fará-se necessária uma inflexão para o centro. O que eu quero dizer com isso? Aonde o PT e a esquerda se deu bem foi onde conseguiu constituir grandes arcos de aliança, englobando partidos de centro e de centro-direita. O caso de Fortaleza, o caso de Rio de Janeiro, mesmo não sendo o PT o cabeça de chapa. E à direita, o Valdemar da Costa Neto percebeu que o PL sozinho, com a sua bolha da extrema-direita, não terá viabilidade eleitoral. Então, o que a gente projeta para 2026 será seguramente campanhas que vão buscar migrar ao centro, construir coalizões partidárias mais amplas e, com isso, conseguir dialogar com uma franja maior de eleitores, além de ter um tempo mais generoso de TV e mais recursos do fundo eleitoral para fazer campanha. É isso que eu acho que a gente vai começar a perceber a partir de agora. Terminado a eleição ontem, já começou a campanha para presidente, cujo primeiro capítulo será a eleição da presidência da Câmara e do Senado em fevereiro do ano que vem. Perfeito, professor Eduardo Green. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Rede TV News. Uma boa noite para você.